O Santos vai cair? Vai para a Sul-Americana? Vai se salvar e não vai conseguir uma vaga para a Sul-Americana? Você vai entender todos os cenários possíveis nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar nossa ideia e fazer as nossas simulações, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, @SantosMilGrau, e faça o seu cadastro na UpBet, nossa parceira, casa de apostas. Link para você fazer o cadastro está na descrição. Cadastro é gratuito, você pode apostar a partir de R$1, faça a sua aposta com responsabilidade, obviamente. E a gente, dando sequência nessa parceria, vou começar a fazer sorteios, vai ser bem bacana, mas eu preciso do seu cadastro. Então faça seu cadastro na UpBet, link na descrição. Bom, você deve estar vendo esse vídeo sexta-feira, de tarde, e eu tô gravando esse vídeo quinta-feira de manhã, ou seja, quando eu tô gravando esse vídeo ainda não aconteceu o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, mas para mim, para nossa análise, esse resultado não é tão relevante. Então eu vou botar um resultado qualquer, vou botar um empate, tá? E nós vamos direto para a 38ª rodada. E na 38ª rodada, fiquem atentos aqui, ó, a classificação, tá? O Santos é o 14º. E vamos abordar os cenários em caso de vitória, empate e derrota do Santos, tá? Começando pelo mais simples de todos, que é em caso de vitória. Em caso de vitória, esquece, o Santos está salvo, e não só está salvo, como também vai para a Copa Sul-Americana. Vamos lá. Vou botar aqui uma vitória simples. Santos 1, Cruzeiro 0. Com isso, o Santos vai a 47 pontos. E pode chegar até 10º. Aqui eu não vou simular Corinthians, Grêmio, tá? O que importa saber é que o Santos, com 47 pontos, entra na Sul-Americana por quê? Porque Atlético Mineiro e Vasco, que são os dois primeiros times na zona da Sul-Americana e que estavam acima do Santos no começo da rodada, se enfrentam. Ou seja, se o jogo der empate, os dois vão a 46 pontos. E o Santos, com a vitória, vai a 47. O Santos passa os dois, em caso de vitória. Se o Vasco vencer, o Vasco vai a 48. Mas como o Atlético perdeu, ele fica com 45. E aí o Santos entra passando o Atlético. Se o Atlético vencer, acontece a mesma coisa, só que ao contrário. O Atlético vai a 48 e o Vasco fica com 45. Então o Santos, ganhando do Cruzeiro na última rodada, ele vai para a Sul-Americana ou passando Vasco e Atlético em caso de empate, ou passando Vasco em caso de vitória do Atlético, ou passando Atlético em caso de vitória do Vasco. Entenderam? Então esse é o cenário mais tranquilo aqui para a gente simular, mais fácil de entender. Santos ganhou, o Santos não cai e seguramente 100% vai para a Sul-Americana. Ok? Vamos lá. O segundo cenário aqui a gente vai simular em caso de empate do Santos. Caso o Santos empate com o Cruzeiro. E aqui vamos agora desconsiderar os resultados de quem está acima do Santos, porque com o empate o Santos não consegue vaga na Sul-Americana, tá? Então, com o empate, o máximo que a gente consegue é se salvar. E a boa notícia é, o empate basta, 99,99%. Isso porque, veja bem, abaixo do Santos estão o Ceará com 43, o Fortaleza com 43, o Vitória com 42 e o Inter com 41. O Santos empatando vai a 45. Logo, o Inter, mesmo que vença, e ele vai jogar com o Bragantino, vai a 44. Então, o Santos empatando, ele atinge uma pontuação que o Inter não vai conseguir alcançar. Logo, para o Santos cair com empate, é necessário que o Ceará vença o Palmeiras
Até porque se ele empatar, ele vai a 44. É necessário que o Fortaleza, cadê o Fortaleza? Aqui, que vai jogar fora de casa, vença o Botafogo. E convenhamos, é um jogo muito difícil para o Fortaleza. Eu acho muito difícil o Fortaleza vencer. Mas o problema não é esse, tá? Esse cenário já é improvável. O Ceará ganhar do Palmeiras, o Fortaleza ganhar do Botafogo no Rio. Mais do que isso, é necessário que o Vitória vença o São Paulo, e o São Paulo briga pela última vaga na Libertadores, ele é o 8º colocado. Mas assim, se vencer por 1-0, não adianta. Não adianta. Se vencer por 3-0, não adianta. Se vencer por 6-0, também não adianta. Se vencer por 9-0, também não adianta. O Santos só cai, em caso de empate contra o Cruzeiro, se empatar, o Ceará vencer o Palmeiras, o Fortaleza vencer o Botafogo e o Vitória vencer por 10 gols de diferença. Nossa, tá. Nossa, não cabe o 10 aqui? Bom, não cabe o 10 aqui no resultado, mas enfim. O Santos só cai se o Vitória vencer por 10 gols de diferença o São Paulo. Isso porque o saldo de gols do Vitória, como vocês podem ver, é menos 18. Se o Vitória ganhar, vou botar um resultado qualquer aqui, ele vai a 45 pontos, mesma pontuação que o Santos faz se empatar, fica com 11 vitórias, mesmo número de vitórias do Santos, só que o saldo de gols do Santos é menos 8. Se o Santos empatar, ele vai continuar menos 8, né? O saldo de gols do Vitória é menos 18. Eu botei se ganhar por um gol de diferença, cai para menos 17. Para cair para menos 8, ele tem que ganhar por 10 gols de diferença. E aí, se ganhar por 10 gols de diferença, o número de gols aqui vai aumentar de 35 para 45. E o Santos tem 42. A não ser que empate em 4-4, né? O que também é improvável. Então, assim, é muito improvável o Santos cair se o Santos empatar com o Cruzeiro. 99,9% o Santos está safe em caso de empate. Agora, em caso de derrota? Bom, em primeiro lugar, em caso de derrota, fecha as portas do Santos, né? Porque o Santos perder para um Cruzeiro que não tem mais interesse nenhum no campeonato, na Vila Belmiro, com a torcida apoiando, precisando vencer, o Cruzeiro com o time reserva, porque quarta-feira que vem vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, e a Copa do Brasil é o torneio que dá a maior premiação, é para cair mesmo, né? Se perder, fecha as portas. Mas vamos voltar aqui para a matemática. Se o Santos perder, o principal cenário no qual o Santos pode cair em caso de derrota é o Santos perder por qualquer placar para o Cruzeiro, tá? O Ceará empatar ou vencer o Palmeiras. Fortaleza vence o Botafogo por qualquer placar. E Vitória vence o Palmeiras por qualquer placar. No caso, o Santos perdendo, né? Não ganhando. Se essa combinação de resultados acontecer, derrota do Santos para o Cruzeiro, Ceará empatando ou vencendo o Palmeiras, Fortaleza vencendo o Botafogo por qualquer resultado e Vitória vencendo o São Paulo por qualquer resultado, o Santos cai. Fora isso, você também tem a chance do Santos cair, mas aí os cenários eles ficam meio improváveis, porque assim, vai ser necessário o Fortaleza ele pode passar o Santos empatando, tá? Então vamos supor que aqui vai ser um 0-0.
E aí se mantém os resultados. Ceará empata ou ganha do Palmeiras, Vitória ganha do São Paulo de qualquer resultado. Só que pro Fortaleza passar o Santos com empate, veja que o saldo de gols do Fortaleza é de -13. O do Santos é de -8, tá -9 porque eu já botei 1-0 Cruzeiro aqui. Pro Santos ser rebaixado com o empate do Fortaleza, levando em consideração que o Ceará tem que vencer ou empatar e o Vitória tem que vencer, só se o Santos perder, não por 5, mas por 6-0. 6-0. Pode acontecer também do Vitória perder o jogo. E aí o Santos não cai? Pode cair. Desde que o Internacional tire 7 gols de saldo de diferença do Santos Futebol Clube. Aqui eu já marquei o 1-0. Então aqui, ó, o Inter venceu por 1-0, o Santos perdeu de 6, o Inter tirou 7 gols de diferença, passou o Santos. O Inter ganhou de 2-0, o Santos perdeu de 5, tirou 7 gols de diferença. Pode ver aqui, ó, se eu colocar 4-0, já não é o suficiente. Porque o Inter tirou só 6 gols. Então você vê que são cenários bem difíceis. Fora o cenário que eu já acho difícil do Santos perder, o Ceará não perder para o Palmeiras, o Fortaleza vencer o Botafogo fora de casa e o Vitória vencer o São Paulo, que eu até acho plausível, mas que é uma combinação de resultados difícil. Os outros cenários só acontecem se o Santos for goleado, se o Inter golear o Red Bull Bragantino, por exemplo. O Santos perde de 1-0. Mas o Internacional fez 6. Eu botei 5. 5 não basta, ó. Pode ver. 5 não basta. Mas se fizer 6, passa. Porque tirou 7 gols de saldo. E aqui também tem um cenário no qual o Ceará perde pro Palmeiras. Só que aí fica tudo mais complicado ainda. Porque aí vai ser necessário que o Vitória vença o São Paulo por qualquer placar. O Inter tire 7 gols de saldo do Santos. E o Fortaleza vença e tire. E o Fortaleza pode ser com empate também. Ou vença, ou empate tirando 6 gols de saldo. Então vamos supor. O Inter venceu por 6-0. O Santos tomou 1-0 do Cruzeiro. O Vitória ganhou do São Paulo e o Fortaleza empatou em 0-0. O Inter tirou o saldo do Santos, o Vitória passou o Santos, mas o Fortaleza não tirou o saldo do Santos. Então, para isso, o Santos não precisaria perder só de 1-0, não teria que perder só de 1-0. Teria que perder, acho que de 5. Não, de 6. De 6. Então, assim, de forma bem resumida, uma vitória salva o Santos e coloca o Santos na Sula. Um empate salva o Santos, a não ser que o Ceará vença, o Fortaleza vença e o Vitória vença por 10-0, que não vai acontecer. Em caso de derrota do Santos, o Santos só cai se Ceará não perder para o Palmeiras, Fortaleza vencer o Botafogo fora de casa, ou então empatar e tirar 6 gols de saldo, e o Vitória vencer o São Paulo por qualquer placar. O Inter pode passar o Santos em caso de derrota do Santos? Pode, se tirar 7 gols de saldo. Então são cenários, assim, bem improváveis. Eu acho que eu não estou sendo clubista aqui nessa análise, até porque são números. Então, assim, eu diria que a salvação do Santos está bem encaminhada. E vamos combinar que a tabela está favorecendo o Santos. O Santos é o único time que vai pegar um adversário desinteressado. O Fortaleza, o Internacional, vai pegar o Red Bull Bragantino, que briga por vaga na Libertadores. O Ceará pega o Palmeiras, ok.
já não tem mais chance de título. Fortaleza pega o Botafogo, que briga por vaga direta na Libertadores. O Vitória pega o São Paulo, que briga por vaga na Libertadores. Então o Santos pega o time menos interessado, desfalcado, em casa, tendo a vantagem do empate e podendo se salvar, inclusive, com derrota. Novamente, só cai perdendo se Ceará não perder por Palmeiras, Fortaleza vencer o Botafogo ou empatar e o Santos tomar uma goleada do Cruzeiro e o Vitória vencer por qualquer resultado São Paulo, ou o Inter golear o Red Bull Bragantino e o Santos tomar uma goleada do Cruzeiro de forma que isso tire 7 gols de vantagem do Santos para o Inter. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa explanação aqui dos cenários possíveis para o Santos na última rodada. E participa aí nos comentários, deixa seu comentário, o que você acha? O Santos vai se salvar? O Santos vai cair? O Santos vai para a Sul-Americana? Quero saber a sua opinião, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais, no Instagram principalmente, @SantosMilGrau, e faz o seu cadastro na UpBet. Beleza? Fim de semana tem pré-jogo, tentar postar um outro vídeo também, e depois do jogo, como sempre, tem o nosso pós-jogo. Espero estar conversando com você a respeito da salvação do Santos e da classificação para a Sul-Americana. Vai ser muito bacana se isso acontecer, né? Obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.